A história de Vinland Saga se passa em muitas cidades e países diferentes, mas a gente pode começar falando da cidade de Jones. Essa era uma cidade que abrigava os vikings de Jones, que era um grupo de vikings muito popular. Eles viviam para matar, roubar e morrer durante a batalha, né? Eles acreditavam na mitologia nórdica, então eles acreditavam que para ir para Valhalla, que é o paraíso deles, eles precisavam morrer durante as batalhas. Então eles viviam para isso. Só que esse grupo específico era muito popular, porque eles estavam ali há séculos e só ganhando as coisas, eram muito fortes e por isso eles se popularizaram. Eles tinham 4 comandantes no exército e para você ser comandante desse exército em específico, você precisava ser muito foda, porque só tinha gente forte. A gente conhece 2 desses comandantes, né? Um é o Thors e o outro é o Thorkin, só que o Thors era o mais forte. Ele era o futuro candidato a ser, possivelmente, o próximo líder dos vikings de Jones. E para você ter noção de como ele era famoso, o próprio líder atual lá da época, desse grupo, deu a filha dele por Thor se reproduzir, porque ele queria um descendente do Thor, porque ele era o mais forte, e eles queriam, obviamente, um homem viking, um próximo homem viking para descender o Thor. A filha que esse líder deu foi a Helga, e a Helga ficou grávida, só que ela ficou grávida de uma menina. E a partir do momento onde essa criança nasce, todo o comportamento do Thor muda drasticamente. É o estopim para ele mudar toda a personalidade que ele tinha, porque agora ele tinha uma família, ele tinha pessoas que esperavam por ele, pessoas a quem cuidar. Então ele cansou daquela vida de viking, de matar todo mundo, e ele simplesmente fugiu desse grupo. Ele fugiu junto com a Helga e com a filha dele e foi para a Islândia. Por que para a Islândia? Porque era um lugar muito afastado, era difícil encontrarem ele, e era um lugar onde não tinha um rei, e as vilas tinham seu próprio autocontrole. Então era uma vida bem tranquila, né? E nesses vários anos que ele ficou na Islândia, ele teve um filho homem que se chama Thorfinn, que é o protagonista dessa história. A Islândia não era um lugar ideal para se morar, né? Basicamente ali era um refúgio, era muito frio, era muito distante de tudo. Então frequentemente as pessoas imaginavam habitar outro lugar. Um lugar com uma temperatura boa, onde não teria guerra, onde não teria morte, onde haveria paz, haveria vastos horizontes. Era o que eles idealizavam. E esse lugar, suposto lugar aí utópico, se chamaria Vinland, que é o nome que dá origem a essa história, que seria a busca por esse lugar ideal. Mesmo ainda não estando em Vinland, o Thor se comportava como se ele estivesse lá. Então, na Islândia, ele já tinha uma conduta politicamente correta. Ele não tinha escravos, numa época que era normal você ter escravos. Ele não matava as pessoas, mesmo sendo um viking. Ele dizia que não tinha inimigos. Ele dizia que um verdadeiro guerreiro não empunha uma espada. Guerreiro é o termo utilizado ali para os vikings, né? E ele está dizendo que o verdadeiro viking, um verdadeiro guerreiro, não usa espadas. Ele frequentemente falava esses pensamentos pro Thorfinn, pro filho dele, pro filho homem dele. Só que o Thorfinn não entendia o significado dessas coisas. O Thorfinn achava que ele estava brincando ali por ele ser uma criança e ele não queria dizer a verdade. Então, frequentemente ele se irritava, mas esse era o pensamento do Thor realmente. Passaram-se vários anos na Islândia, o Thor cuidou dos filhos dele junto com a Helga, só que ele foi encontrado pelos vikings de Jones. E o Thor era um desertor, ele fugiu da batalha, e isso era algo imperdoável para os vikings que são tão orgulhosos, então ele foi jurado de morte. E foi dito e feito, contrataram ali um assassino e o Askeladd matou o Thor na frente do Thorfinn. E o Thorfinn jurou vingança ali perante o pai dele, para com o Askeladd. Muito importante ressaltar que mesmo antes, o Thorfinn ele já não entendia o que significava ser o verdadeiro guerreiro. Quando o pai dele falava que ele não tinha inimigos, ele não entendia o que ele queria dizer. E agora, com o pai dele morrendo na frente dele, ele ficou sedento ali pela sede de vingança para com o Askeladd e ele esqueceu completamente desse pensamento. Ele não entendia, ele já não entendia naquela época, agora menos ainda que ele vai entender. Então, ele ficou sedento ali pelaquela vingança. O Thorfinn se considerava uma pessoa livre, mas ele foi junto com o Askeladd pro bando dele lá, porque ele queria matar o Askeladd. Então ele foi treinando, e conforme ele foi treinando, ele foi tentando matar o Askeladd. Só que por ele ser um viking, ele queria uma batalha justa. Então ele não queria matar pelas costas ou algo do tipo. Então ele foi treinando, se fortalecendo, e o Askeladd tirou proveito disso. Ele falava, você quer lutar comigo? Então vai naquela vila, rouba aquela vila ali, derrota aquele cara ali, e aí eu te permito uma luta. E aí, frequentemente, isso aconteceu várias vezes, porque o Thorfinn não conseguia matar o Askeladd, porque ele era muito forte, e o Askeladd acabou tirando proveito dele, ao mesmo tempo que o Thorfinn treinava, conforme os anos se passavam. Agora, fora da Islândia, estava acontecendo um conflito entre a Dinamarca e a Inglaterra, porque a Inglaterra matou a irmã do rei da Dinamarca, e isso aí foi o estopim para a guerra começar, e a Dinamarca foi para cima da Inglaterra, sem dó nem piedade, invadiram toda a Inglaterra. Eles estavam com soldados vikings, né, inclusive com os vikings de Jones, estavam do lado dos dinamarqueses. Isso aí eles cortaram toda a Mércia, foram ali para o polo político da Inglaterra, dominaram também, e aí foram em direção a Londres, porque eles precisavam dominar um rio importante ali de transporte. Só que quando eles chegaram lá, eles não estavam conseguindo passar da ponte de Londres, porque o Thorfinn estava lá.
O Thorkin era um dos soldados, era um dos comandantes dos vikings de Jones, só que ele estava, dessa vez, do lado dos ingleses, porque eles estavam perdendo. Os ingleses compraram ele, e ele também queria ir para lá porque ele gostava de lutar. E ele sabia que os ingleses estavam perdendo. Ele falou, não, eu quero lutar com gente forte. Então, se os dinamarqueses estão ganhando, eu quero enfrentar os dinamarqueses. Isso aí foi... O cara era maluco, não tem explicação aí. E aí ele quis enfrentar os dinamarqueses. Mesmo durante muitos anos aí, ele sendo um comandante aí dos vikings de Jones. Eles ficaram nesse conflito da Ponte de Londres, mas a Dinamarca não conseguiu passar de jeito nenhum. E aí o rei teve que tomar uma decisão, né? O rei da Dinamarca teve que tomar uma decisão. Ele quis dividir o exército. Ele mandou um pouco do exército cuidar ali do Thorkin, tentar passar ainda a Ponte de Londres, e o resto do exército ia dominar o resto da Inglaterra, porque ele não queria perder muito tempo ali na ponte, né? Ia ser 6 meses ali até o abastecimento deles acabar, ele não queria perder esse tempo, então ele dividiu para dominar o resto da Inglaterra. Só que essa decisão de separar o exército dinamarquês tinha algumas coisas ali por trás dos panos. O rei da Dinamarca, ele estava ficando velho, ele ia morrer, só que ele tinha 2 sucessores homens que podiam suceder ao trono. Só que a Dinamarca estava muito bem politicamente, não tinha nenhum conflito. Só que o rei estava com medo da Dinamarca se polarizar para decidir o próximo rei, porque eram 2 irmãos. E então qual que é a escolha que o rei fez? Ele queria matar indiretamente um dos seus filhos para não ter essa polarização e ficar mais evidente quem seria o próximo rei. Então, o objetivo do rei era matar o príncipe Canute, um dos seus filhos. Por isso o rei mandou o Canute comandar o exército da Ponte de Londres. O Canute, que nunca tinha comandado nada, basicamente o rei estava mandando o Canute para a batalha, para ele morrer durante a batalha e o outro irmão ficar com o trono. Então o exército se dividiu, só que o que ficou ali na Ponte de Londres com o Thorkin, obviamente o exército comandado pelo Canute, não deu certo. O Thorkin ficou com a vitória, eles não passaram da Ponte de Londres, só que o Thorkin ele capturou o Canute. Porque qual é o sentido de matar alguém que poderia suceder ao trono da Dinamarca? Não faz sentido, ele poderia trocar esse cara por um outro alguém. E não somente o Canute foi capturado, mas também o Ragnar, que era tipo um cuidador do Canute, e o padre também foi capturado. O rei da Dinamarca ele não queria que o Canute tivesse um reinado porque ele era muito frágil, ele não era muito de batalha, ele nunca se interessou por isso, ele já tinha 17 anos, nunca tinha comandado nenhum exército, nem nada, então ele não era tipo útil para ser um rei, ele não tinha um olhar de um rei, porque ele foi muito mimado ali pelo Ragnar, que cuidou dele como um filho, né? E o Canute super bem com isso, o mental dele foi muito favorecido com isso, mas ele não tinha um ímpeto de ser rei, ele só era uma criança bem cuidada ali, bem mimada pelo Ragnar. Tanto é que muitas coisas acontecem, mas seria muito interessante para o Askeladd se o Canute ele se tornasse um rei. Então ele precisava fazer alguma coisa para aquela personalidade do Canute sair, né? Daquela infantilidade que ele tinha, daquela mimação que ele tinha, sair um pouco para surgir o olhar de imperador nos olhos do Canute. E o que o Askeladd faz em relação a isso? Ele mata o Ragnar, quem cuidou dele a vida toda. E deu certo, né? O Canute mudou totalmente depois que o Ragnar foi morto. O Askeladd até fala, né, que ele precisava sair do ninho. O mangá usa essa metáfora de um pássaro precisa sair do ninho. E é o que aconteceu com o Canute. Depois que o Ragnar morreu, que ele estava ali no ninho, o pássaro voou, o Canute voou. Depois da morte do Ragnar, o Canute ficou conversando muito com o padre sobre o significado de amor. Porque o Canute falou que o Ragnar cuidou dele como se fosse um filho. E o Canute sente ele como um pai. E aí o padre fala que isso não é amor, né? A relação que o Ragnar tinha com o Canute não era amor, não era amor paterno, era discriminação. E aí ele explica que o que um pai sente por um filho, ou o que um marido sente pela esposa, não é amor, e sim discriminação sempre, porque a partir do momento onde você coloca alguém superior acima de outras pessoas, você está discriminando outras pessoas. Então o amor nesse ponto não existe. Eles chegam na conclusão de que o amor é a morte, porque na morte você não odeia, você não mata, você não rouba. Então você faz parte da natureza construída por Deus. Obviamente os 2 personagens são católicos. Então você faz parte da natureza, você faz parte da terra, você faz parte dos ventos, da terra, da árvore, da natureza. E isso seria amor. O Canute fica com 2 pensamentos na cabeça, que é basicamente, eu só vou descobrir que é o amor então quando eu morrer. E outra coisa também, ele menciona que Adão ele foi expulso do paraíso. Então ele não vai esperar morrer para ir para o paraíso se ele pode construir o paraíso aqui na Terra. Com base nesses 2 pensamentos, o Canute muda drasticamente e ele passa daquela pessoa tímida do começo do mangá para uma pessoa com o olhar de um imperador, um olhar de um rei. Ele passa a ser admirado, ele quer construir um paraíso na Terra e determinar o que as pessoas devem amar
ou não. E com essa admiração que teve ao redor dele, o Askeladd e o Thorfinn se tornam aliados dele, porque eles querem ver o que o Canute vai fazer, né? O que esse novo imperador vai fazer. E aquele plano do rei, do Canute morrer durante a batalha, acaba indo por água abaixo, porque na verdade ele se torna um imperador. A essa altura do campeonato, o Canute já sabia das reais intenções do rei da Dinamarca, que eram matá-lo. Então ele planejou um golpe junto com o Askeladd. O Askeladd foi lá, matou o rei da Dinamarca. No mesmo momento, o Canute começou a coordenar o exército dinamarquês para ir contra o Askeladd. Nessa mesma cena, ele se autoproclamou rei da Dinamarca, e logo em seguida o próprio Canute matou o Askeladd, né, para fazer aquela impressão de, olha, ele protegeu, ele vingou o rei anterior. Então, a imagem que se criou do Canute é a imagem de um rei, era a imagem que tinha que ser criada, e o Askeladd morreu nas mãos do Canute. Essa história fala muito de escravizados, de pessoas que são escravas das coisas, né? Tipo, escravo do poder, escravo de mulher, escravo de riqueza, escravo de poder. E dizem que quando você bota a coroa, você vira escravo do poder. Então fica essa grande dúvida agora se o Canute vai se tornar escravo da coroa. E o plot final, na verdade, é que o Canute matou o Askeladd, quando na verdade era a vingança do Thorfinn que estava em jogo. O Thorfinn que queria matar o Askeladd naquelas condições justas, né? Só que aí o Thorfinn, que ficou esses 25 episódios aí tentando matar o Canute, o que vai acontecer agora? Qual que vai ser o objetivo do Thorfinn agora que ele tá completamente perdido? Tipo, ele só tinha essa atenção durante o mangá todo. E o que ele vai fazer agora? O Askeladd, ele morre literalmente ali na frente do Thorfinn, e as palavras finais para ele são: mano, vai buscar só a verdadeira batalha. Vai buscar o significado de ser um verdadeiro guerreiro, que seu pai tanto falava, né? O que é não ter inimigos? Vai em busca disso, né? Essa é a sua batalha final. E aí o Thorfinn, ele fica completamente perdido, e a gente não sabe se ele vai buscar isso ou não. É assim que acaba o episódio 25, com o Thorfinn totalmente perdido, né? Agora que seu objetivo principal se foi, e agora ele tá literalmente perdido. É isso, agora a gente vai ver o que o Thorfinn vai fazer nessa segunda temporada, depois de ficar perdido aí no final da primeira, sem ter um objetivo claro. E também a gente vai ver como que o Canute vai se comportar como rei da Dinamarca.